Alô galera, Vasco em Análise, aqui Marcelo. Continuo viajando ainda. O local que não está muito bom, iluminação, etc, posicionamento. Mas com atenção eu vi o jogo, sem estar com a cabeça quente. Normalmente a gente solta um vídeo logo depois. Quem solta um vídeo logo depois do jogo está com aquele sentimento de torcedor e tal. Eu sou torcedor. Não sou jornalista, mas me comunico aqui com relação ao que eu sinto, ao que eu vi dos jogos do Vasco e o que eu vi notadamente hoje nesse jogo do Vasco. Santos e Vasco, Vila Belmiro, 16 horas, um jogo tenso, né? Com o Vasco com menos de 300 lá torcedores, uma manobra lá do Santos com a polícia militar de São Paulo, que a gente deveria ter pelo menos 1.600 torcedores, 10%, né, que cabem aí à torcida visitante, e aí depois não havia segurança, então a polícia sugeriu 500, 400, e ficou essa questão aí ridícula, que o Santos, jogando sob liminar, ou seja, com punição de portões fechados, né, obteve liminar e foi beneficiado, né, o infrator sendo beneficiado, jogando com torcida e ainda tendo o Vasco sendo prejudicado com menos torcedores lá à disposição para ajudar a nossa torcida, né. Só no Brasil mesmo que o beneficiário, né, foi ajudado, né? Quer dizer, o infrator foi beneficiado, né? Tem até um brocado muito antigo, né? Não se pode beneficiar-se da própria torpeza. Foi o que o Santos fez e conseguiu. Com punição aí de portões fechados, obteve liminar e diminuiu aí de 1.600 para quase 300 o número de torcedores do Vasco no estádio da Vila Belmiro, né? Coisas que a gente reclamava tanto do Eurico Miranda, mas se tivesse ele aí vivo, isso não aconteceria fatalmente, né? Nunca foi a favor de Eurico Miranda, mas em dados momentos, esse pulso firme, essa situação seria importante. Bom, Vasco e o Galo, né, dirigente aí preposto do Santos, tendo ido à CBF para reclamar, para intimidar árbitros e etc. E conseguiu, né? E vou explicar daqui a pouco por que ele conseguiu. Bom, Peck na esquerda e Marlon na direita. Assim começou o Vasco, né? Com Payet, ou melhor, com Payet no banco, Marlon na direita, Peck na esquerda. Assim começou o Vasco, como eu falei, né? E o Vasco começou bem, dominando o jogo, com bastante gente no meio de campo, não deixando que o Santos tomasse conta da meiuca ali. A gente, no primeiro tempo, em geral, foi muito melhor que o Santos. Inclusive, quando levou o gol, né, do pênalti, cometido pelo Pumita, né, que foi pênalti, mas eu vou explicar aqui também falta de critério, já chego nesse ponto. Então vai jogando bem, leva um gol de pênalti, bem marcado, quando um jogador do Santos joga atrás das linhas, cruza as linhas do Vasco, né? E aí tem aquele buraco entre o zagueiro e o lateral, pênalti do Pumita, a marcação falha, cobrança do jogador do Santos, gol. Vasco não cai de rendimento, se mantém rígido na partida, chega ao empate num belíssimo gol do Verratti, numa jogada, no cruzamento do Santos, a defesa retoma essa bola, o Peck pega a bola pela direita, sai em disparada, Verratti junto com ele, daqui a pouco o Verratti abre, o Peck levanta a cabeça, olha para ele,
carregando, entra na área, toca para a esquerda, que na verdade é para o meio, mas para a esquerda do Peck, e o Verratti dentro praticamente entrando na pequena área, empurra para o gol, 1-1, e o jogo há um empate aí, e o Vasco continua jogando bem melhor que o Santos. Mas como ocorreu e como ocorre em outros jogos, o Vasco não tem equilíbrio ainda. Ele não é aquele time organizado totalmente, que você do primeiro minuto ao final, o juiz apitar a cada tempo, se mantém sem dar chance ao adversário, com organização, jogadores cantando a jogada para os outros. Num time que você tem Pumita e Piton, fica muito difícil você fazer isso, porque os caras não voltam para marcar, vão demais, não voltam para marcar, e o Vasco não os trata como alas, e sim como laterais. Piton e Pumita não são laterais, são alas, e os dois vêm jogando assim há bastante tempo, tanto é que o Pumita é reserva da seleção do país dele. O Piton foi escorraçado do Corinthians por quê? Essas características que os torcedores percebem. Mas culpa deles? Não. Talvez coloque um 3-5-2, ou então bote-os para jogarem como atacantes. Mas colocar o Pumita como lateral direito e o Piton como lateral esquerdo é falha de quem os coloca e falha deles, que eles têm que reclamar. Porque no final das contas, os torcedores, a mídia, os comentaristas não vão falar o Pumita não tem essa característica, ele está jogando fora de posição. Os caras não querem nem saber, botam a culpa no Pumita e no Piton. E eu também coloco, porque se o cara não reclama, joga ali, eu vou colocar a culpa nele, porque o técnico pede para ele fazer uma função, ele fala, opa, faço a função, quero jogar, estou ali para ajudar meus companheiros, né? essa frase clichê aí. Então, enquanto o Vasco tiver Pumita e Piton, na fase defensiva, a gente não vai ter muitos resultados retilíneos. Vamos sofrer aí, vamos continuar sendo um time esquizofrênico, né? Tem aqueles altos e baixos, né? 4-2 no Fluminense, 5-1 no Curitiba, jogando mal demais contra o América Mineiro, ganhamos de 1-0, e agora jogando bem no primeiro tempo, levando 2 gols ainda no primeiro tempo, e o segundo tempo, pouco vou falar dele porque houve aquela questão do Soteldo e o jogo aí descambou, cada um com um jogador a menos, e ficou complicado. Depois ele começou a empilhar jogadores para jogar na fase ofensiva, o Ramon Dias, deixou lá pouca marcação e o Vasco levou aí o 4º gol e foi dominado pelo Santos, né? Ao final do riscado aí, a expulsão do Lucas Lima e a expulsão do Medel, o Santos se ouve melhor, como falava o Antônio Lopes, né? Se ouve melhor nesse problema aí. O problema dos dois lados, quem teve a melhor solução foi o Santos, que sofreu menos que o Vasco ao perder o Lucas Lima. O Vasco sofreu muito mais quando perdeu o Medel, né? Então a gente continua falando aqui, né? O que ele faz na direita? Bota Pumita, bota Paulo Henrique, que eu não sei porque não joga. Bota Marlon, que já jogou de lateral direito na base. Mas vamos perder um atacante. Não sei, tem que fazer alguma coisa. O que eu não posso continuar jogando com Pumita, esperando que ele faça a fase defensiva. Não vai fazer nem a fase defensiva e nem a transição defensiva, porque foi o 3º gol. Veio um contra-ataque do Santos, não há recomposição, a chamada transição defensiva. O jogador do Santos entra na área pela esquerda, chuta no contrapé do Léo Jardim, 3-1, e ali praticamente, depois no decorrer do segundo tempo, caixão fechado, porque com a expulsão lá, como eu já falei, e depois com o 4º gol, não teve como o Vasco ter forças para reagir. Na verdade, o que a gente pensou que fosse só um knockdown foi um nocaute, apesar do Vasco continuar em pé, mas estava nocauteado. Então, sempre não podemos esquecer aqui, né? A gente tem que cobrar do Ramon Dias um posicionamento. No jogo anterior, é muito fácil ele falar assim, não podemos jogar como jogamos hoje, não sei o quê, mas quem é o comandante é ele, quem está com
o volante é ele, quem está com o timão é ele. Então eu não posso, se eu sou o gestor, se eu sou o cara que manda, eu não posso dizer que os caras não podem, que os meus comandados não podem fazer isso. A culpa é minha, eu tenho que mexer nisso, né? Foi assim no jogo contra o América Mineiro e foi assim hoje, no segundo tempo, quando ele fez algumas alterações que não deram certo e depois entregou, se acalmou, dizendo, pensando, né, não vai dar certo, vamos aqui entubar essa defesa, essa derrota. Então, Vasco é um time desequilibrado. Ainda, pasmem torcedores, pasmem amantes do futebol. Quem aparecer nessa página aqui vai entender isso. Vasco ainda é desequilibrado na fase defensiva, na transição defensiva. No meio de campo, ainda a gente tem falhas, porque a gente joga com... Hoje o Marlon jogou muito espetado, mas em regra a gente joga com o Rossi e o Peck espetados, ou o Rossi e o Paê espetado como jogou com o América, sem fazer aquela função, fica um buraco ali, e o Vasco desequilibrado, ele vem aí, é aquele lutador que ainda não pegou a distância do adversário. O Vasco é o lutador que está lutando aí, mas sem a distância dos seus oponentes, a distância para socar, para não ser golpeado. Então às vezes o Vasco bota a cara e leva um golpe, ou então não consegue golpear o adversário. Então o fato aí é esse, um time que ainda não está organizado e equilibrado. Então, pênalti em cima do jogador do Santos, bem marcado pelo Pumita. Minha reclamação aqui é uma simples, é simples. No primeiro turno, em cima do Pedro Raul, houve um pênalti idêntico que não foi dado para o Vasco, contra o Santos em São Januário. E agora, num pênalti claro também em cima do Pumita, houve esse critério aí, critério não dado quando o Vasco foi derrotado em São Januário. Não quero ser beneficiado, mas também não quero ser prejudicado. Já falei isso aqui várias vezes nos vídeos que eu solto. Não quero ser beneficiado, mas prejudicado também não quero. Ainda no primeiro tempo o Vasco fez bastante uma saída de 4, notadamente diferente dos outros jogos, que saía com 3. Achei legal, achei uma inovação boa aí, né? Com o Peck e o Vegete mais espetados na frente, com um 4-4-2, com o Marlon fazendo ali a meiuca pela direita. E fiz aqui, o Marlon joga melhor pela esquerda e o Peck joga melhor pela direita. O Marlon já mostrou num jogo contra o Bragantino, que eu sempre falo aqui, né? Fizemos lá um 4-3, né? Praxedes, Marlon, Piton e Verratti caem pela esquerda. Superioridade numérica, coisa que a gente não vem tendo. E apesar de eu gostar mais do Peck pela direita, ele insiste, e eu concordo também na fase defensiva, colocar o Peck para ajudar o Piton. Porque no jogo contra a América Mineiro ele colocou o Serginho não volta para marcar, não voltou para marcar na transição defensiva ou na fase defensiva para ajudar o Piton. E fica ali muito fraco o lado esquerdo do Vasco, como o lado direito também já né? Então a gente fica com 2 lados defensivos fraquíssimos, que a gente tem que ficar aí aguentando o tempo inteiro essas inoperâncias desses 2 aí, né? Bom, o Verratti hoje apareceu muito pela direita, apareceu pela esquerda, fez um cruzamento lá pela esquerda, mas além dele não cruzar bem, é ele que tem que estar dentro da área, e não pelas laterais, pelas pontas, espetado, cruzando, por baixo, inclusive, ele cruzou uma bola por baixo, com 3 do Santos para marcar a bola. Desequilíbrio, como eu venho falando aqui. O que é equilíbrio? O centroavante faz a função de centroavante, o segundo atacante faz a função de segundo atacante, e não toda hora o Verratti aparecer pelas beiradas, por fora, como agora o linguajar moderno, né? Nos privando dessa função dele na área e a gente aceitando que ele faça uma função que ele não faz bem. Ele não cruza bem, não lança bem, não passa bem. Às vezes acerta mas em profusão não tem isso. Então eu perco um cara que sabe fazer isso, como o Rossi, por exemplo, ou então o Marlon, que poderia fazer, ou o Peck, e para inverter, Peck e Marlon lá dentro, e o Verratti eu também perco ele
fazendo essa função e deixando ele estar dentro da área para finalizar. Então, são inconsistências, desequilíbrios que a gente tem que organizar aí essa situação, né? Já falei aqui do Verratti, um cara muito inteligente, junto com o Peck aí foi um belo gol no empate contra o Santos, né? Mas a gente precisa de mais. A gente precisa, se levou 4, tem que fazer 5, levou 5, tem que fazer 6. O ideal é ganhar de 1-0, 2-0, não levar gol. Mas não é só fazer um gol, 2 gols, tendo levado 3 ou 4, a gente não vai ganhar. Os jogos aí que a gente precisa ganhar, né? O Paulinho não vinha bem, Paulinho não jogou bem contra o América Mineiro, soltei um vídeo aí, ele estava com uma virose, não jogou bem, e levou uma pancada do jogador do Santos, o capitão, que logo depois fez uma falta, era para ter sido expulso, mas o Daronco não deu o primeiro cartão na porrada que ele deu no Paulinho, deu na segunda, como sempre, o senhor Daronco aí, sempre negociando cartões quando se trata de Vasco, né? Fim do primeiro tempo, como eu falei aqui para você, né? Levamos 2 gols aí em 1 minuto, saímos derrotados no primeiro tempo. Segundo tempo, houve aquela jogada bizarra do Soteldo, que eu acho que não havia necessidade. O jogador tem que ter recurso, apresentar recurso para ataque, né? Para se desvencilhar, não fazer aquele tipo de jogada ali, que tem pessoas que dizem que o jogador pode fazer o que quiser, é um direito dele. Eu respeito quem for falar isso, mas eu discordo. Acho que firula, ou melhor, sou contra firula, mas eu acho que recurso, blá blá blá, e no ataque é para buscar o gol, como o Messi sempre fazia, e firula, eu sou contra firula, mas quem acha que futebol é enganação, é malandragem, blá blá blá, vou respeitar, né? Se você for escutar o Dé da Rádio Tupi aqui do Rio de Janeiro, ele achava legal jogar uma pedra de gelo na bola, tirar a bola do lugar e obter vantagem, né? Mas respeito aí quem pensa isso e tal. Então, houve essa jogada, o Sebastião agride o Soteldo e mostrando a incapacidade, a incompetência do Daronco, que nada faz com o Sebastião. Quando o Vasco é beneficiado, eu falo, o Sebastião era para ter levado um cartão vermelho ou um amarelo, porque agrediu, empurrou o Soteldo, que leva o cartão amarelo pela firula. E depois, na briga que houve lá com o Lucas Lima e o jogador do Santos incitando lá o Medel foi expulso, então prejuízo, e depois o Santos enrolou o jogo, até ficar com superioridade numérica numa fase, no segundo terço do campo. Terceiro terço, e aquele golaço do Soteldo no quarto gol. Paê e Sebastião não jogaram bem, não jogaram bem. Depois entra Alex Teixeira e tal. Temos que repensar isso aí. Não quero passar de 20 minutos. O vídeo está ficando grande, pensei que fosse menor. Não é só ficar empilhando atacantes, jogadores com fase ofensiva. Tem que ter criação. E o Vasco não teve criação no segundo tempo aí para reagir a essa situação, né? E ficar jogando bolas na área para o Verratti de cabeça, essa jogada já está manjada. Então a gente tem que parar com isso aí, achar uma outra forma de jogar, também com lançamentos, cruzamentos ao Verratti, mas não toda hora, senão não vamos ter futuro aí, né? E para fechar aqui o vídeo, acho que o Medel foi muito infeliz ter sido expulso, se deixar expulsar, né? Prejudicar o Vasco, e já vem fazendo isso aí com cartões amarelos e agora com vermelho. O líder não pode mostrar essa postura que ele mostrou hoje, né? Bom, se vocês gostaram do conteúdo, dê um like, se inscrevam no canal Vasco em Análise, aqui no YouTube, no TikTok, no Kawaii, no Instagram e no Facebook. E friso aí, deem um like aí aqui no YouTube, caso goste do conteúdo, ou dislike. Ou interajam também, que eu interajo bastante com vocês. Vasco em Análise, fiquem com Deus, e amanhã eu solto outro vídeo, já começando a falar sobre outros temas do Vasco, e a próxima partida é Vasco e São Paulo. Até a próxima.